Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos 15. Romanos 15, nós iremos do 1 ao 3, tá bom? Você que está aqui há pelo menos quase 2 anos na igreja, nós estamos aí das últimas 8 pregações de Romanos. Eu acho que em abril faria 2 anos que nós estamos pregando Romanos. Então vamos lá. Romanos 15, a partir do verso 1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes, em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorificassem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Por fim, o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Senhor, eu louvo o teu nome, Pai, porque tu criaste a tua igreja no poder do Espírito Santo, unindo povos de todas as nações, nenhum de nós merecedores, mas ainda nós aqui no Brasil, olhando para o Antigo Testamento, gentios, distantes, inimigos do Senhor, mas o Senhor graciosamente nos salvou. E nós louvamos por isso. E ler esse texto deve ser lembrar da história da nossa salvação, da nossa redenção, Pai. Que nós possamos crescer em unidade entre irmãos, em amor profundo, para que possamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Enquanto você senta, deixa eu dar um recado. Eu esqueci de dar quando era para fazer, né? Mas tudo bem. Era para dar antes de eu ler. Nós ganhamos algumas Bíblias da versão Nova Almeida atualizada. Então, se alguém tiver sem Bíblia, ou quiser essa Bíblia da Nova Almeida atualizada para ler no culto, você levanta a mão, alguém vai levar para você. A mesma versão que eu estou lendo. Tá bom? Então, acho que hoje, como já leu, acho que... Mas nos outros domingos eu vou lembrar de perguntar na hora certa. A gente vai melhorando. Tá bom? Irmãos, o tema da minha mensagem é imite a Cristo. E é disso que nós vamos falar hoje, tá bom? Nós vemos aqui no contexto, só lembrando, a última parte do assunto que ele entrou, no capítulo 14. A partir do 14:1, ele está falando de acolher o irmão na fé. E aqui até o verso 13, ele está tratando desse assunto. Ele vai abordando, ainda no Romanos 15, do 1 ao 13, ele trata desse assunto, encerrando esse assunto.
falando da questão de como nós devemos lidar como irmão na fé. Lembrando que, eu já expliquei, mas explico de novo, que quando ele fala aqui do agradar o próximo, primeiramente aqui, o próximo aqui são os cristãos, são os irmãos da fé, que estavam se dividindo pelo quê, irmão? Coisas grandes, médias ou pequenas? Pequenas. Questão de alimento, questão muito, não vou nem dizer secundárias, para baixo disso, eles se dividiam por coisas extremamente pequenas e viviam brigando entre si. E a briga era principalmente entre a maioria gentílica, a maioria não judaica, a maioria do povo que não era judeu, que era a maioria da igreja, esses eram os fortes, e os gentios eram os fracos, que eles queriam continuar certas questões. Então, por exemplo, eles queriam tomar vinho, mas não queriam que ninguém comprasse do vinho pagão. E quem comprasse do vinho pagão não perdia a salvação, mas não era um cristão tão bom quanto deveria. E isso gerava essas tensões. Lembre-se sempre, irmão, eu tenho que repetir, desculpa quem está ouvindo pela terceira vez, mas é bom frisar. Lembre-se sempre, Romanos 14, Romanos 15, esses irmãos não estavam juntando Jesus Cristo, mais alimento certo e salvação. Não era Jesus Cristo, mas não tomar vinho e salvação. Era o seguinte, ó, todos nós somos salvos, mas os melhores de nós, para sermos bons o suficientes, não deveríamos, para honrar mais a Deus, comer essa comida, ou tomar aquele vinho, ou fazer aquela coisa. Mas eles não colocavam isso como questão de salvação. Agora, quando você vai ler em Gálatas, por que Paulo tem outro tom em Gálatas? Porque em Gálatas eles achavam ao contrário. Era Jesus Cristo, mas certos procedimentos judaicos, aí salvação. Aí Paulo, ele tem outro tom. Se você ler Gálatas, quem já leu sabe. Ele vai dizer, olha, nem por uma hora vocês vão me tirar da minha paz. Eu não me baixo a vocês. Eu sou livre no Senhor. Foi para a liberdade que Cristo... E ele vai trabalhando ali. Somente Gálatas 3, 18, ele vai abordar a questão da liberdade cristã. Isso vai abordar em Gálatas 5, ele vai trabalhar isso. Então você tem que entender com que Paulo estava lidando para você não misturar os assuntos. Senão a gente fala, você está vendo? Paulo está dizendo para não brigar por nada. Ah, se a pessoa crê que a Bíblia é suficiente ou não é, não tem problema. Não, aí o problema é muito grave. A discussão aqui não era essa. A discussão era... O cara comia uma coisa que o outro achava que não devia comer. Ele falou, essas coisas tão pequenas, você está se metendo na vida do seu irmão. Entendeu? É disso. Então a ideia principal aqui, irmão, é o seguinte: imite a Cristo. Imite a Cristo. Una-se aos seus irmãos e assim fica clara a nova aliança de Cristo Jesus. Pelo amor entre os irmãos, na verdade, é o seguinte, pela imitação de Cristo, vai nos levar ao amor pelos irmãos e vai ficar claro aos não crentes a nova aliança. Que Cristo uniu quem? Judeus e gentios. É muito fácil dar um exemplo disso, irmão. Nós estamos aí, já há um tempo longo, numa guerra entre judeus e palestinos. Desde outubro do outro ano, essa guerra se intensificou e as coisas são terríveis. Não vou entrar na questão política, que não é a minha intenção. Só que qual que é o problema aqui? Quantos acordos, e aí quem tem mais de 40 anos vai lembrar, quantos acordos de paz foram assinados no Oriente Médio, irmão? Quantos homens ganharam prêmio Nobel da Paz por assinar acordo no Oriente Médio? Eu lembro do Bill Clinton, por exemplo. Ele ganhou. Foi uma festa. E 6 meses depois o cara estava se matando de novo. Hã? E há outros. E há tratados de paz, e acordos traçados, reuniões e mais reuniões. Eles se reúnem e tal, e fazem acordo. E aí vão e declaram o que é o mundo. Agora estamos em paz. E aí as pessoas festejam, sei lá, se reúnem em volta da praça, soltam umas pombas pra cima, e todo mundo vibra. Meses depois, alguém pisa no lugar errado lá, bala e todo mundo de novo. Por quê? Porque a unidade não pode, e o amor não pode ser gerado por leis humanas. Não pode ser gerado pelos homens. Qualquer pessoa que você converse hoje, você vai falar, o que você queria mais no mundo? Ela vai dizer que eu queria paz, amor, empatia, o que mais? E essas coisas assim, que parece que a pessoa está falando algo, mas no final está falando coisa alguma. Porque é impossível que o homem gere isso. É impossível.
E aqui, para você ver, ele vai falar que no poder do Espírito Santo, os crentes que vivem na mesma igreja, só no poder do Espírito, eles vão conseguir viver em unidade. E você espera que a sociedade viva algo sem o poder do Espírito Santo, porque alguns políticos que você acha bom ou ruim foram lá e fizeram uma reuniãozinha. Eu nem vou entrar no detalhe, que o acordo é mais ou menos assim, eu vou te dar tantos bilhões, dá pra ficar uns 2 anos quieto. Hã? Tem como? É isso aí. Mas isso não é na minha conta. Então é nisso que nós vamos trabalhar. E comigo e com você, obviamente, não desse tamanho, não é diferente, irmão. Nós lidamos com diferenças. O tempo todo você trabalha em local onde as pessoas são diferentes de você, que há crentes de denominações diferentes de você, de pensamento diferente de você. Há pessoas que nós olhamos e não sabemos se é crente realmente. Não é verdade? Aqui dentro da nossa igreja há pessoas de várias formações, de vários outros lugares. E como nós lidamos com tudo isso, sem ficar sendo o povo mais chato e insuportável do mundo, que é ficar brigando por cada coisinha, cada detalhezinho, que até nessa igreja que aconteceu no começo. Cada coisa, lá, sei lá, há 5 anos atrás, se alguém escrevia num grupo, meu Deus do céu. Críticas, críticas, críticas. Muitas lutas. Você entendeu? Era briga por tudo. Da música que vai cantar, da roupa que usou, que o ritmo do violão era, não me lembrava, não sei das quantas. Por quê? Porque também aqueles que eram mais fortes, e eu me incluo nisso, não tinham a paciência necessária de esperar o tempo necessário para algumas pessoas compreenderem. E por que eu preciso pregar isso? Porque é a continuação do texto, mas isso vai continuar acontecendo, irmão. Você e eu precisamos. Aqueles que nós reconhecemos que Cristo acolheu, nós precisamos receber e ter paciência e amor. Por mais dificuldade que os irmãos o tenham. Mas vamos lá. O verso 1 e 2, irmão, ele vai dizer o quê? Ora, nós que somos fortes. Paulo se coloca junto com os fortes agora, e ele dá uma palavra para esses. Lembra que é muito provável que esses fortes eram os não-judeus, eram os gentios. Eles tinham se tornado os maduros. E os judeus eram os caras que criavam a briga. Eles eram minoria. Ele diz, nós os fortes na fé, temos que suportar a debilidade dos fracos. Irmão, o suportar aqui, eu não vou falar que a tradução está errada, mas talvez na nosso linguajar comum de hoje, o suportar para nós é o quê? Ah, eu vou suportar esse irmão, né? Ah, vamos suportar. Ô, bicho chato, né? Não, mas eu sou de Jesus, vou suportar. Você suporta fazendo o quê? É tipo assim, reunião de família, tem um parente que você não gosta, fala, não, eu vou suportar. Aí você entende melhor isso. Você fica com aquele sorriso amarelo, falando, puxa, já vai? Tão rápido, tchau. Não é esse o sentido aqui. O sentido aqui é muito mais assim, levem os fardos um dos outros. Carregue o fardo. E o fardo aqui carrega a fraqueza do seu irmão. Não é carregar o pecado, não é enganar o pecado. Mas se é algo tão pequeno, carregue isso com ele. Se é isso que o aflige, não faça. Não entre numa briga que não vale. Carregue o fardo dele. Se compadeça das suas fraquezas e das suas dores com coisas tão pequenas. E ele ainda diz ainda, ó, porque ele está falando para os fortes, certo? E não agradar a nós mesmos. Qual que é a função do mais forte na fé? Não viver para si. E qual que é a grande questão de hoje em dia? Em todo lugar. Não, eu preciso pensar mais em mim mesmo. Você acredita mesmo que um dia você pensou menos em você mesmo? Eu acho que quando a pessoa me diz isso, eu fico pensando assim, será que ela ficou uma semana sem pensar nela? Ela tem que anotar, não, ó, toda segunda-feira eu preciso pensar um pouco em mim, porque eu tô tão assim dado aos outros. Isso não acontece, mano. Isso aí é uma desculpa para nós sermos, eu me incluo, mais egocêntricos possíveis. Agora, é óbvio que eu não estou dizendo que não agradar a si é permitir que as pessoas nos manipulem, invadam o nosso espaço. Não é isso. Nós estamos aqui falando de coisas pequenas. Eu retomo a dizer.
Há coisas que tem que colocar um limite, ó. Amo muito o irmão, mas dá uma segurada aí, né? Vamos, um espaçozinho assim. Ok, sou a favor total disso. Aquela coisa invasiva, onde pastores, ou qualquer líder de igreja, ou qualquer um queira invadir a vida de pessoas, você deve colocar um limite. Mas aqui eu estou falando de coisas menores. Então, nessas coisas pequenas que não são pecaminosas em si, que não afligem ninguém, abra mão um pouco. Tome aí sim, por algo menor, a cruz. Por algo maior também tem que tomar a cruz. Mas aqui é, por algo tão pequeno, abra mão. Não agrade a si. E ele vai dizer, portanto, cada um de nós agrade quem? O próximo. E aqui fica estranho. Porque em Gálatas ele fala, ó, eu não quero agradar os homens, eu quero agradar a Deus. Então, é para agradar o próximo ou para agradar a Deus, Paulo? E aí ele vai explicar o que seria, nesse momento, agradar o próximo. No que é bom para edificação. Bom, se nós agradamos o próximo para bajular, isso é pecado. Certo? Se nós agradamos o próximo por politicagem, porque nós vamos precisar dele lá na frente, é pecado. Se nós agradamos o próximo, fechando os olhos para pecados, está errado também. Agora, se nós o agradamos e evitamos certos atritos, e isso o edifica, eu não estou pensando em mim, que ele vai depois precisar de mim lá na frente, mas eu estou pensando na edificação dessa pessoa mais fraca, isso é bom. É nesse sentido que você deve agradar o próximo. Se certas discussões você pode evitar para você não afligir a mente do mais fraco, isso você está agradando a Deus. Entendeu? O irmão chegar para você e falar, sei lá o quê. Hoje em dia, o que vocês têm ouvido que não pode, crente não pode fazer? Não, mas tem uma coisa que crente pode, não vai falar umas coisas absurdas também, né? O quê? É porque assim, bom, eu sou crente há muitos anos, muitas décadas, eu já vi de tudo. Não podia, as mulheres não podiam ter cabelo curto, depois os homens não podiam ter cabelo grande. E eu não podia ter barba. A primeira vez que eu deixei a barba crescer já pastor, foi um pastor lá onde, olha, você deveria cortar essa barba, porque isso não é certo. E eu, tonto, cortei a barba, fiquei chateado. Aí saí, o cara falou, o que é isso aí? Eu falei, mano, pastor Paulinho pediu pra cortar. Ela falou, você casou com ele? Eu falei, poxa, entendi o recado. Vou deixar crescer de novo. Coisas tolas, irmão. Tolas. Agora, eu vou dizer para você. Se eu vou chamar para pregar num lugar, e eu chego lá, eu descubro que só pode pregar sem barba, eu arrancaria a barba. Aí ia ser horrível, sim, vai ficar mal, ia. Mas porque não vale a briga. Eu não uso, irmão. Eu não uso gravata, vocês já perceberam, eu não uso terno, eu nem gosto disso aí. Nossa, gravata é só em casamento naquele período assim, dos 30 minutos que eu prego. O último casamento que eu fiz, a moça falou, pastor, tem como o senhor segurar assim 5 minutos para tirar foto, pelo menos? 5 minutos, então, tá combinado aqui. Agora, eu já fui em um lugar que a pessoa falou, olha, aqui a gente, né, prega de terno e gravata. Beleza, eu vou até arrumar um emprestado aqui para vir pregar. Vale a pena a briga? De eu ficar falando, olha, não precisa ser de gravata, gravata. O que eu vou ensinar os outros irmãos lá? Vai lá, põe a gravata. Eu não gosto disso, então não vai. Fica em casa. São coisas que não valem nenhum tipo de discussão. É disso que Paulo está falando. Então, e aí ele vai levar ao passo 3, ó. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, ele vai citar um verso. Então, qual que é o modelo, irmão? No verso 3, ele deu uma pessoa de modelo. Quem é? É Cristo. Ele está dizendo, olha, você fazendo isso, você está imitando quem? A Cristo. E essa é a nossa função. A imitação de Cristo. Que ele andou entre os homens, suportou, sendo perfeito. É ele que podia dizer, não vou fazer, não é assim, eu sei o que é perfeito. Você não sabe o que é perfeito. Eu também não sei o que é perfeito. Mas ele sabia o que é perfeito. E suportou todas as questões. Então Paulo está dizendo, não é para imitar a mim, é ele. Portanto, todos nós, inclusive Paulo, façamos como Cristo. O próprio Deus encarnado não agradou a si. Pelo contrário, agora ele cita
um salmo. Ele diz, olha, pelo contrário, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. O que ele está querendo dizer? Os insultos a Deus recaíram todos sobre Jesus. Ele suportou cada insulto, cada humilhação, por amor a Deus. Ele está dizendo, se ele encarou tudo, olha o tanto de insulto, a crucificação, a humilhação. Ele não está pedindo para você fazer isso. Ele está pedindo para você aturar o irmão que come algo diferente. Não dá, não, vamos falar a real aqui. Não dá nem para chamar isso de carregar a cruz. Vamos falar a verdade. Sim ou não? O irmão que fala, não vou fazer tal coisa, estou carregando a cruz, nós estamos sendo muito sem vergonha. É muito pequeno. Agora, é uma questão da nossa natureza caída, querer agradar a si. Todos nós temos isso. Não vou dizer, fulano tem isso, Beltrano. Todos nós temos isso. Cada um de nós. E às vezes em coisas pequenas, em discussões tolas, os que são casados sabem aqui. Vocês têm aí mais de 40 anos, duvido um casal mais velho aí, que nunca brigou por uma coisa que dá vontade de dar risada depois, de tão pequena que era. Você fala, rapaz, parece que eu sou adolescente ainda, mano. Isso acontece, porque queremos agradar a si, queremos a nossa posição colocada por cima. Esse verso aqui, os que te insultam, os insultos do que te insultavam caíram sobre mim, é o Salmo 69, verso 9. Jesus sofreu por ordenança divina, ele carregou esse peso, mas esse sofrimento era um serviço a Deus também. Era um exemplo supremo do Deus encarnado de servir, de se doar, de ser perseguido até por fazer o bem. Ele curava alguém no sábado e o que acontecia? Aquilo virava uma perseguição. E ele suportou aquilo. Ele está nos chamando a fazer algo muito inferior a isso. E era Cristo que tinha o poder de não sofrer, de não ser insultado e de não querer fazer essas coisas. Mas ele, como diz Filipenses, se aniquilou, se segurou, para que vivesse como os homens. Verso 4, ele diz, para que, pois tudo que no passado foi escrito para quê? Para o nosso ensino. Ele citou o Salmo 69 e diz o quê? Depois disso, tudo que foi escrito no passado. Eu sei que é uma moda hoje, o Antigo Testamento não vale. Mas a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que Paulo lia, era o Antigo Testamento ainda, viu? E Paulo, eu não sei se esses pregadorzinhos sabem disso, Paulo é pós-Jesus Cristo. Então ele podia dizer, não, então o Antigo Testamento passou. Cristo aqui já tinha sido ressurreto, irmão. Sim ou não? Já tinha ressuscitado Jesus Cristo quando Paulo está escrevendo? Já! Então, o Antigo Testamento para Paulo valia? Tanto que valia, que daqui a pouco ele vai começar uma série de 4 ou 5 citações só do Antigo Testamento. Aqui ele faz a primeira delas. Ele diz, olha, o que foi escrito no passado foi para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação de quem? Da motivação? De você ver vídeo motivacional? De alguém te contar 7 passos para a vitória? Confie em você mesmo? Você tem potencial? O único potencial que você tem, meu irmão, é arrumar briga por coisa pequena. Esse é o potencial que eu tenho. De causar caos por coisa tola. E eu estou falando aqui, até nós, homens adultos, mais de 40 anos casados, às vezes criamos umas brigas inúteis. Esse é o seu potencial. O seu grande potencial era ir para o inferno. Aí vem alguém e fala assim, confia no seu potencial. Confia para você ver onde vai dar. A Bíblia fala o tempo inteiro que o maior potencial que você tem é de pecar. Aí você fala o quê? Eu confio no meu potencial. Se for esse, eu também confio no seu. Só que esse caminho dá no inferno. Ele fala, olha, é pela consolação e pela paciência das Escrituras. Se você não ler a Bíblia, se você não amar as Escrituras, se você não for exposto a uma pregação bíblica e ao ensino bíblico, não há consolação a parte das Escrituras, irmão. Não há notícia boa a parte das Escrituras.
Aí você gasta tempo, e mais tempo, e mais tempo, e mais tempo em jornal, e troca, e notícia. Não, vai melhorar porque fulano assumiu não sei aonde, vai melhorar porque não sei o quê. Bom, a nossa consolação, a nossa esperança, vem da onde? Das Escrituras. Aí alguém vai dizer das Escrituras, mas tem que ter vida de oração. Óbvio! Tá certinho! Nós só lemos as Escrituras na dependência total do Espírito Santo. Se não vira aquela questão que aconteceu há 200 anos atrás, do movimento racionalista, que era só uma questão racional, não tinha nada do Espírito ali. Você tinha que entender racionalmente cada parte das Escrituras. Isso tornou o liberalismo teológico, que aí é outra história. E ele diz, olha, é pela paciência e pela consolação das Escrituras que tenhamos esperança. Não há nada nesse mundo que pode nos dar esperança, irmão. Não olhe para esse mundo caído que está afundando, eu não sei quando vai afundar de vez, e ache que nele você encontrará alguma esperança, porque fulano ou beltrano assumiu isso ou aquilo. Porque descobriram uma tecnologia tal, irmão, descobriram tanta coisa boa e usam para o mal até hoje. É ou não é? Não é nisso que tu vai estar cercado da nossa esperança. E Paulo está aqui dando uma exortação, e assim, é fantástico o que Paulo faz, irmão. Sei que é inspirado pelo Espírito, mas é bonito demais. Do verso 5 ao verso 6 é uma oração. Ele para a exortação para orar. Ele diz, um tom de oração: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda. Olha só, é uma oração. Ele está dizendo, ora, é como se ele estivesse pedindo que o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar, uns para os outros, segundo Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, que Deus aplique essas verdades a vocês. Que vocês sejam consolados quando lerem o Antigo Testamento e verem que aquelas promessas do Antigo Testamento, em Isaías são, sei lá, pelo menos citando assim só de cabeça, umas 15, 16 passagens falando claramente do Cristo, que todas aquelas promessas se cumpriram em Jesus Cristo, e isso acalme o vosso coração, porque como ele foi fiel para aquele que ele escreveu no Antigo Testamento, e eles viram se completando em Jesus Cristo, o Novo Testamento se cumprirá também. É para isso que foi escrito. Cada detalhe do Antigo Testamento que já era para ter sido cumprido, algumas não eram, já se cumpriram. Já aconteceu. E é para você olhar para isso e ter esperança. Existe alguém que governa tudo, soberano, e ele está dirigindo a história. Você não está jogado aos dados, não. Esse é o seu consolo. O governador do universo não é o Putin, o Trump, o Macron. Eu não sei quem é o da Inglaterra, porque mudou 3 em um ano, então não consigo mais acertar quem é. O primeiro-ministro. Não é ninguém. O governador do universo é Jesus Cristo. E o Antigo Testamento aponta que já nos evangelhos se cumpriu. Ele prometeu e foi feito. Esse é o nosso consolo. Esse é o seu consolo. Ele ora para que isso realmente seja o nosso consolo. Para que nós olhemos para isso e nos unamos uns com os outros, deixando as coisas pequenas e secundárias de lado e nos amemos. Eu vou aplicar, aqui não está falando de família, mas está falando dos irmãos da família, mas eu aplico a família, irmão. Você que é casado, em nome de Jesus. Vamos deixar de briga pequena, irmão. Ou pelo menos quando tiver, quer dizer, nós somos pecadores, eu admito, ok. Eu também já briguei por coisa pequena. Quando tiver, dá uma risada disso, pede perdão e segue a vida. Vocês ficam se explicando, irmão. Os caras brigou, vamos pensar uma coisa boba que casal briga. São tantas que... Hã? Brigou porque um fez cara feia pro outro, ou porque um atrasou para sair. Aí tem que marcar uma reunião de 2 horas para se falar sobre isso. Não tem como você chegar, homem, falando primeiro com você, e falar, olha, eu te respondi mal, tô errado, me perdoa? Será que eu vou ter que dar um curso para aprender isso? Eu agi errado,
eu agi errado, estou errado, me perdoe e vou me esforçar diante de Cristo, no poder do Espírito, a não voltar a cometer isso. Quer que eu escreva, irmãos? As irmãs querem que eu escreva, né? Mas eu vou escrever também de vocês. Que vocês têm mais dificuldade de admitir ainda. Vocês diriam o seguinte: eu estou errada, mas você também. E eu prometo melhorar, e você devia também. Porque eu, em nome de Jesus, vou parar com isso. Espero que você pare também. Cada frase, a mulher parece o Kleber Machado, ela fala e comenta, né? Ela fala o negócio e depois faz um comentário ali para você entender como você está naquela situação. Agora, irmão, é sério. Todos nós temos dificuldade. Eu não sou melhor que você. Eu tenho as minhas lutas. Mas, irmão, o perdão e o pedido de perdão e o reconhecimento pleno do erro, isso é cristão. Se seus filhos não crescerem ouvindo o pai dizer, olha, me perdoa, eu estou errado. Essa briga que aconteceu por culpa minha. Se você de vez em quando não for, de vez em quando que eu digo, porque eu espero que só de vez em quando que você erre com seus filhos. Quando você errar com seus filhos, se você ficar só dando presente e não verbalizar, olha, pai errou, perdoa. Ah, ele é pequeno, não entende. Tá bom. O moleque tá com 16 anos, o pai ainda fala, ele não entende ainda. Agora, trazemos isso à comunidade cristã. Olha aqui para mim, irmãos. Por favor, nos amemos uns aos outros. Oremos uns pelos outros. Quando ouvir alguma história difícil de um irmão, evite o comentário indevido, irmão. Você viu o irmão fazendo algo errado? Antes de comentar, vá nele e converse com ele. Ah, eu não tenho coragem de conversar com ele. Então fecha a matraca. E vai orar. Não. Se você aprendeu, o silêncio já ajuda. Eu não tenho o que fazer. Eu vou orar por esse irmão. Talvez eu procure uma pessoa lá do presbitério se for algo muito grave para ajudar. Mas eu vou fazer isso e vou ficar quieto. Já ajudaria muito. Bom, eu realmente aqui, essa igreja que eu pastoreio, pelo menos não me chega a fofoca. Fico muito feliz com isso. Espero que a gente continue assim. Mas eu preciso exortar para que isso continue sendo o comum nosso. E ele ainda fala no verso 6, para que vocês, unânimes, em uma só voz, glorifiquem o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade serve para quê, irmão? Para que serve a unidade? Para a igreja crescer? Não. A verdadeira unidade, primeiro que unidade, eu não vou ficar aqui falando muito, já expliquei, não é uniformidade. Unidade não é todo mundo ser igualzinho, irmão. É ótimo que o pastor Júlio pregue diferente de mim. A igreja precisa de estilos diferentes. É ótimo que os ministros de louvor não sejam uma cópia um do outro. Que os professores da IBD não sejam uma cópia um do outro. Isso é saudável, isso é bom. Há outras vozes, outros pontos de vista. Lógico que teologicamente é necessário se crer nas mesmas coisas, mas os estilos, a maneira que se entrega, é ótimo que haja pluralidade. A unidade aqui, irmão, é uma unidade de coração e não de parecer uma fabriquinha que é todo mundo igual. É unidade de coração, eu amo o irmão. Se um dia ele tá meio bravo, eu vou dar uma mira, vou guardar ele, tudo bem. Eu não tô falando aqui de pecados escandalosos, irmão. Tô falando daquelas coisas que a gente arruma briga em igreja, e quem já é muito tempo de igreja sabe, por coisa tola. Aí o irmão não me cumprimentou. Aí pronto, ao fim do mundo, parece que tem hora de escola, quarta série. Então, ele diz, olha, que vocês sejam unânimes, em uma só voz, irmão, não é dizer a mesma coisa, em uma só voz, glorificando a Cristo, olhando para o Senhor, evitando essas coisas secundárias, mas olhando para o quê? Para Romanos 8, que nenhuma condenação há em Cristo Jesus, que nós estamos unidos, que nada pode nos separar do amor de Deus, olhando para isso, nós possamos de uma só voz fazer o quê? Juntos, gentios e judeus, glorificar o nome de Jesus. Isso é cumprir o que aconteceu em Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando pessoas de nações diferentes aqui, ainda mais que eram inimigos, se juntam e glorificam a Deus, o Antigo Testamento está sendo cumprido. O que vai resolver? De alguma maneira resolveria, não que vai,
resolveria o conflito palestino e Israel? A conversão dos dois lados. Se olharem e falar, somos um povo só, vamos cantar ao Senhor. Essa é a única saída, irmão. Então, aplicando até aqui, irmão, que você possa fortalecer mais o seu irmão. Entende? Que você possa orar pelos seus irmãos. Há muito pedido de oração no grupo, ore pelos irmãos. Mande uma mensagem particular. Irmão, muitas pessoas sofrem, muitas pessoas têm dificuldades. Cada um está numa fase, alguns sofrendo com filho pequeno, outros com uma mulher grávida, o outro com filho adolescente, o outro com pai doente. Tantas lutas nós temos aqui para ficar brigando por coisa boba. Oremos uns pelos outros. Nos preocupemos uns com os outros. E faça como Paulo. Ore pela igreja. Ore pelos irmãos. Quinta-feira temos nossa primeira reunião de oração. Quando puder, venha. Vai ser uma vez por mês. Nós oramos por toda a igreja. Oramos por todos os quem veio, sabe? Por todos os pedidos que estavam no grupo. Cada um deles. Se você não pode vir até aqui, mora longe, separe esse mesmo tempo para orar na sua casa. Você não consegue vir até aqui. É você que não consegue mesmo. Mas ore na sua casa. Oremos uns pelos outros. Agrade, irmão, o próximo, sem hipocrisia, sem ser amigo do pecado, mas naquelas coisas que é possível. E sempre, irmão, saiba que o nosso alvo é imitar a Cristo para a glória de Deus Pai. Como Cristo agiu, nós temos que, no poder do Espírito Santo, pedir que nós consigamos agir. E a partir do verso 7, ele começa dizendo o quê? Portanto, acolham uns aos outros. Ele já disse isso lá atrás. Acolham uns aos outros. Não é simplesmente, lembra que eu falei? Não é simplesmente suporte. Não, acolha, abrace o mais fraco. Como também o quê, irmão? Para quem que ele apela de novo? Para Cristo. Como Cristo acolheu. E aqui eu repito, irmão, há tantas brigas tolas e mesquinhas na internet. Fulano não é crente porque não acredita numa coisa aqui e outra. Sei que há coisas importantes, mas há coisas que são tolices. Tolice. Será que você tem direito de dizer que não é cristão aquele que Cristo acolheu? Lógico, irmão, às vezes a pessoa dá fruto que não é crente, e às vezes tem coisas que ela não acredita que, ok. Mas hoje, por qualquer motivo, já está acusando o outro de não ser crente. E será que nós deveríamos fazer isso? Será que essa seria a nossa função? E olha como ele diz, que nós devemos acolher como Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Cristo nos salvou para a glória de Deus Pai. Nós devemos acolher o irmão mais fraco. Ele não está nem mandando a gente salvar a gente, porque é impossível para nós, quem faz isso é o Espírito Santo. Mas aquele que foi salvo, já foi salvo, você acolhe. Mas crente, nós cristãos temos uma dificuldade, irmão. Às vezes nós somos bondosos com o ímpio, porque nós queremos que ele se converta, sim ou não? E assim que ele se converte, nós já é duro. Não é família de Deus, nós amamos você, nós carregamos você no colo, nós buscamos você em casa, nós dá presentinho para você, nós marca churrasco com você, nós te carrega no colo para cima e para baixo. Converteu, agora você não pode fazer isso, não gosto de você. Loucura. Cuidado, irmão. E ele ainda diz, olha, porque digo que Cristo foi constituído, ele vai dizer que Cristo, no verso 8, foi constituído ministro da circuncisão. O que é isso? Ele veio primeiro para quem? Ele foi pregar primeiro para quem? Para os judeus, ele fez isso? Foi ministro da circuncisão. Foi lá, pregou, eles rejeitaram. Esse foi o trabalho do Senhor. Ele fez isso em prol da verdade. Ele mostrou que ele era o cumprimento do Antigo Testamento. E eles não creram. Pode ver que diz que ele fez isso em prol da verdade. Para o quê? Confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ele veio, foi aos judeus e disse, eu sou o prometido de Israel. Ele fez isso. Ele foi primeiro aos judeus. O seu ministério foi a quem, irmão? Ele foi muito pouco aos gentios. Tem uma passagem lá em Lucas que ele vai aos gentios. Fora isso, são os apóstolos que vão depois, e principalmente Paulo. Ele fica entre os judeus, e os judeus o rejeitam. Mas, no verso 9, Paulo já vai dizer, era a intenção que os gentios fossem salvos. Para que os gentios glorificassem
glorifiquem a Deus por causa da misericórdia. Olha, o Antigo Testamento, a salvação, o povo escolhido era Israel. Tinha salvação no Antigo Testamento de gente que não era de Israel, irmão? Sim ou não? Raabe era judaica? Não, não é. Ruth era moabita. Não havia salvação em massa, mas já era notório que Deus tinha um plano. E que a revelação ia ser progressiva. Ele tinha um plano de salvar muita gente fora de Israel. E fazer de Israel e esse povo um povo só, unidos pela graça de Deus. Já era. Tanto que você vai pegar Ruth, ela é bisavó de Davi. Raabe também está lá na genealogia de Davi e de Jesus Cristo. Gente que não era judeu ou judia. E aí ele vai começar uma série de citações de passagens do Antigo Testamento. Olha, ele vai citar algumas passagens da Torá. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Ele aqui está citando o Salmo 18, 49. É um salmo de quem? É um salmo de Davi. Que Davi vence uma batalha. E quem ia cantar a vitória de Davi também? Os gentios. Então, ele está dizendo que havia gentios no reinado de Davi que não só estavam lá com medo de ser mortos, mas eles já estavam começando a glorificar o Deus de Israel também. Eles estavam sendo convertidos. Agora, irmão, eu ensinei aqui. Davi é o tipo de quem, irmão? De Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que o projeto de Davi era um projeto pequeno para o projeto gigantesco de Jesus Cristo. Que povos de outras nações levantariam sua voz junto com os judeus e cantariam a Jesus Cristo de Nazaré. Que humilde. Ele falou, já era um projeto do Antigo Testamento. Vocês estão brigando porque achando que isso começou agora, mas já existia. Já era o projeto. E ele também diz, em outra passagem, no verso 10, ele cita Deuteronômio, esse ensina a Torá, e ele diz, olha, alegrem-se os gentios com o povo de Deus. Era um chamado que isso ia acontecer. Acontecia em escala pequena no Antigo Testamento, mas ia acontecer em escala maior. Os gentios eles iam responder. Eles iam ser convertidos pelo poder de Deus. Seriam um só povo louvando a Cristo. E ele ainda vai mais. Verso 11. E ainda louve ao Senhor, todos vocês gentios e todos os povos. Salmo 117. E chamando o quê? Os gentios a louvar ao Senhor. Se você ler, o verso está aí, tem como colocar o Salmo 117? Fica difícil? Está aí? Põe o verso 2. Depois ele chamar o povo aos gentios a louvar, olha o que o salmista faz. Porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Não é interessante que assim que ele chama os gentios a louvar, logo depois ele já diz como Deus é bom? Como se ele dissesse, até os gentios você salva, Deus é bom demais. Até o povo que é inimigo dele, que nos persegue, será salvo. Isso é bom demais. E você pode ver que isso depois inverte, né? Paulo era judeu, perseguia a igreja e era salvo. Por isso que e foi salvo. Por isso que Paulo entende todas essas demandas. Que ele foi um perseguidor que foi convertido e passou a amar aquele povo. Espero que não seja tanta informação que você tenha conseguido me acompanhar. E aí ele cita Isaías. Ele diz, olha, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta. Irmãos, a maioria, o Douglas Moo, Thomas Shannon, os melhores comentaristas, e eu concordo com isso, eles dizem aqui que agora se levanta, aquele que se levanta, é uma alusão à ressurreição de Jesus Cristo. Isaías está falando que no futuro, a raiz de Jessé, que é Jesus Cristo, aquele que se levanta para governar os gentios,
Depois de sua ressurreição, ele se levanta para governar os gentios. Nele, em Cristo, os gentios esperarão. Irmão, qual que é a única solução para o seu filho, para a sociedade, para a nossa igreja, para as nossas famílias, para a nação, para Israel, para o Hamas? Qual que é a única solução? Cristo! Se você acha que alguma outra coisa, eu sei, irmão, que algum acordo pode ser feito para diminuir os impactos de guerras, ok, que eles sejam feitos, beleza, fica bem. Mas paz, irmão. Paz não é você pagar para o outro não te matar. Não sei se você sabe disso. O que os políticos chamam de paz, eu não vou te taxar, te dou um negocinho ali, e aí você não atira em mim, eu não atiro em você. Isso não é paz. Tem família que é assim no final de ano, né? Não, nós estamos em paz, vamos fazer um acordo, não vamos se falar. Mas que paz é essa? Vai lá em casa, mas nem fala oi pra mim, hein? Maravilha isso. Agora, paz aqui, irmão, não é nesse sentido de fingir uma paz. Que é o que o nosso mundo vive de fingimento. De aparência. Ele está falando de paz genuína. Quando aqueles que recebem o Senhor e estão sendo levados pelo poder do Espírito Santo, eles vão vivendo em paz para com os outros. E só isso pode trazer paz. E é difícil, irmão. É difícil alguns entenderem isso. Se alguém me chega falando que tem um problema no casamento, eu falo que eu vou orar, a cara do irmão de decepção, porque ele queria um conselho que resolvesse a vida dele em 2 minutos. Pastor, estou com dificuldade com tal coisa. Faça isso. Pronto, resolveu. Nossa, pastor é um gênio. Então, vamos ter que orar. Bom, eu vim até aqui só para você falar que orar, eu podia orar em casa. Não, devia também. Irmão, você não tem poder de solucionar certas coisas. E a maioria das coisas que importa, você não tem poder para solucionar. É uma realidade. Você não pode prometer que não vai mais... não vou mais brigar com o meu marido. Enfim, você já está mentindo já. Se durar até sexta-feira, eu já fico feliz já. Eu duvido que dure. Verso 13. E o Deus da esperança encha vocês. Quem tem que encher vocês de paz, irmão? É você que tem que... Olha, você tem que achar sua paz, viver em paz, e aí Deus abençoa. Você e eu não conseguimos achar paz. É que a sua dedução de paz e a minha, muitas vezes, é materialista. É ir para um lugar, ficar deitado numa rede, ter um bom dinheiro na conta e não ver certas pessoas. Mas não é isso. É Deus. É Deus que enche os crentes de alegria e paz. Nós não produzimos isso. Nós não temos. É Deus quem dá. O motor primário, diríamos assim, é o Senhor. Nós respondemos a isso por quê? Por que nós respondemos a isso? E o ímpio não responde à graça comum. Porque nós temos afeições, nosso coração foi alterado, nós temos um novo coração. Porque eu falo isso, alguém fala, então nós não temos que fazer nada. Aí eu falo, não, tem que fazer. Então não depende de Deus. Irmão, em nome de Jesus, de uma vez por todas, entenda que as duas coisas caminham juntas. Não separe a soberania de Deus da responsabilidade do homem. Não, aqui é só a soberania de Deus. Aqui só... Não. Sempre existe. Agora, tudo começa em Deus? Obviamente que sim. E é Ele, olha só, é Ele que enche o nosso coração de alegria e paz. Na fé que vocês têm. E na fé que vocês têm aqui, mas não é qualquer coisa não. É fé em quem? Em Jesus Cristo. Porque a gente fica elogiando fé. Aquele irmão tem uma fé linda. Não é isso não, isso não interessa. Em quem é? A confiança em Cristo, ele disse que podia ser até pequenininho, que nem um grão de mostarda. Você não precisa ficar elogiando sua fé. Olha, eu tenho minhas dificuldades, mas eu tenho uma fé. Nossa, vamos bater palma para sua fé. Sua fé não importa. O Senhor disse que se ela for pequena, mas for real e genuína, no Cristo maravilhoso. Ele estava dizendo o quê? Sua fé é desse tamanho. Só dá certo porque o Cristo é grande. Ele é o maravilhoso. É Ele que enche seu coração de paz e de alegria. É Ele quem faz.
Ele que é o motor primário. Senão você não consegue. Você não consegue inclinar o seu coração para certas coisas. Você já passou por isso? Está triste? A pessoa fala assim, fica triste não. Não dá vontade de bater? Ah, pronto, vou ficar alegre. Sai na rua cantando. Está bravo? O que a pessoa fala? Fica bravo não. Você está triste? Qual que é o conselho maravilhoso que o ser humano dá? Fica triste não. Eu acho que eu sou criança. Eu entendo o que a pessoa quer dizer. Eu não queria ver você assim, mas ela não tem poder de me alterar. Você entendeu? E quando ela fala não fica assim, é como se eu fosse senhor de mim mesmo e conseguisse me controlar. E às vezes você acredita nisso. Não, eu sou senhor de mim e a partir de hoje vou me controlar. Dura o que isso? Seja sincero pra mim, dura quanto tempo isso? Hã? 3 dias? Uma semana? O melhor de nós vai dar um mês. Já contei essa história. Eu prometi a Marília não ficar brava com certas coisas. Como pastor. A partir de hoje, não me estresse com isso. Cada vez que eu via, eu ficava... E aí, nós era daquela idiotice da confissão positiva. Tô calmo, tô calmo, tô calmo, tô calmo, tô bem. Aí aconteceu de novo. Irmão do céu. Pecado, pecado. Os irmãos já me perdoaram. Um dia aconteceu um negócio desse tamanho entre dois lá. Duas pessoas que eu amo, tá lá até hoje. O Vitor e o Marley. Mas arrumei uma briga. Eu fiquei tão bravo que os caras falavam, não, está errado, pastor. Calma, calma. O Vitinho foi lá, chamou a Cátia e falou, ajuda lá, mano, o pastor tá bravo. Foi, mano, Cátia 6-2. Os caras brigavam por tudo. Suma daqui, mano. Vai, vaza. Vai começar o culto, uma era do louvor, outra do som. Cátia 6-2, some. Vai pra casa de vocês. São 2 crianças, desapareçam daqui. Os caras, não, pastor, já pediu perdão. Mano, some daqui. Errado, tô errado, eu sei que eu tô errado. Não podia fazer isso, não. Perdi a cabeça. E os 2 caras marmanjos saíram de lá. Falou, pastor, já te perdoou. Eu falei, mas não quero ver a cara de vocês aqui, mano. Todo dia que vocês estão brigando. Passou 5 minutos, volta os 2, que é a Kátia. E a Kátia parecia aquele cara daquele meme. Ah, você tem que parar de arrumar essas tretas. Ainda bem que, como eu aguentei, às vezes, a meninice deles, eles aguentaram a minha meninice daquele dia. E eu falei, irmão, eu tô errado. Passei os limites. Falei, pastor, tudo bem. A gente também estava errado. Acontece. Pastor, não pode acontecer. Eu concordo. Não pode, mas acontece. Não devia, eu também concordo. Não devia, mas acontece. Tudo que você falar, o errado ali naquele dia era eu. Simplesmente eu. O negócio era muito pequeno para aquilo ali. Foi ridículo. É um fato. Eu lembro que eu perguntei para eles, você acha que as pessoas fora da sala escutaram? Eu falei, pastor, essa voz aí, os vizinhos devem estar preocupados. O que eu quero dizer, irmão? Se nós queremos produzir, já viu? Olha, vamos produzir unidade. Nós não temos esse poder, irmão. Você está com dificuldade com alguém, com algum irmão, que você faz parte do louvor, do presbitério. Você está com dificuldade com ele, você tem que orar. Para que Deus traga paz no seu coração, que você possa lidar com aquele problema. Nós não produzimos isso, nós não temos isso para dar. É Ele que enche o nosso coração de alegria e paz na fé em Cristo Jesus. E aí eu termino dizendo o quê? Para que sejam o quê, irmão? Ricos de esperança no quê? No poder do Espírito Santo. Para ter esperança, você depende completamente do poder do Espírito Santo. É que nós aprendemos que dependemos do Espírito Santo para ter sentimentos e emoções físicas. Você entendeu? Mas a verdadeira esperança, irmão, não é que algo vai te acontecer daqui a algum tempo. A verdadeira esperança está no poder do Espírito, dizendo: o Antigo Testamento foi cumprido, o que ele prometeu, ele cumpriu, e ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele te salvou, ele retornará, ele cuida da igreja, ele protege, ele guarda o seu casamento, ele guarda a sua vida. E isso, essa confiança em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o soberano de Israel, isso nos enche de esperança. Agora, se sua esperança é, olha, daqui 3 meses eu vou ser promovido, é falha, é casa na areia, porque chega lá, o chefe
ficou mais amigo de outro lá. Só que isso acontece em empresa de vez em quando, só de vez em quando. E aí promove o outro. E a sua esperança acontece o quê? Você fica triste. Rabugento. Começa a tratar a família mal. Por quê? Porque a sua segurança estava na areia. Estava na areia. E eu não estou acusando, não. Eu já fiz isso várias vezes. De que uma notícia me deixasse muito mal. Por quê? Porque a minha esperança estava na areia. Se ela estivesse em Cristo Jesus, completamente, meu coração estaria aliviado. E quem pode encher nosso coração de esperança? Você acha que você precisa de mais esperança, irmão? Eu preciso. Eu preciso olhar para o porvir, imaginar o meu Cristo retornando em glória e saber que suportar essas coisas pequenas dessa terra, para nós vai ser muito pouco quando vemos Cristo vindo nos buscar. Ou, se por sua misericórdia também morremos antes dele vir, e nós vamos encontrar com ele. Que a misericórdia é morrer também, viu, irmão? Jesus cumpriu a promessa em Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As nações, ou pelo menos a maioria delas, tem crentes. A promessa se cumpriu. Em lugares mais remotos se encontra um crente. A promessa de Deus se cumpriu. O Espírito Santo aplica isso agora a nós, nos enchendo de esperança e tornando essa unidade real. Não perca de vista a história de Ruth. Ela era moabita, não tinha direito às promessas de Israel, mas entrou na genealogia de Jesus Cristo, pela graça. Não foi por obras, irmão. Ela também foi salva pela graça. Ruth foi acolhida e se tornou parte do povo da aliança. Fique de pé, irmãos. O louvor sobe aqui. Olha aqui para mim encerrar com isso. Nós vivemos em tempos de divisão. Olha para mim. Olha para mim. Você sabe, nossas famílias se dividem por causa do quê? De política, de pontos de vista, de se pode assistir isso ou aquilo, de a gente vê selvageria por causa de time de futebol. O Brasil assistiu ontem cenas assim chocantes no Nordeste por causa de futebol. O outro gosta de uma coisa, quer matar o outro que gosta de ser o quê. Mas agora os crentes também entraram nessa. Entende? Há coisas que nós, como cristãos, devemos falar: isso aqui é errado, esse ensinamento é errado e pronto. Devemos fazer isso. Mas não devemos sair chamando todo mundo de não cristão. Nós devemos atacar o ensinamento. E, apesar de tanta divisão, irmão, eu e você fomos primeiramente chamados para trazer essa harmonia na igreja, com os cristãos e com a nossa família. Às vezes nós ficamos falando tanto de sermos aí luz no mundo. Ok, concordo. Mas nós precisamos ser essa harmonia, essa luz entre nós. Entre nossa família. Os maridos precisam amar mais suas esposas. E ouvi-las mais. As mulheres é medo de ser cancelado. Precisam amar mais seus maridos e falarem menos. Os homens precisam ouvir mais. E as mulheres, às vezes, podem dar uma seguradinha, né? Nós temos que aprender um com o outro. A hora que não dá, o marido não consegue mais ouvir. E a hora que o marido tem que parar tudo e falar: não, olha, você é a pessoa mais importante da minha vida, vou daqui e vou te ouvir. Falando que a mulher tem que parar de falar, não me entenda mal. Mas você sabe que às vezes passa do ponto, vocês sabem disso. Qualquer mulher madura sabe disso. Como o homem maduro tem que saber que ele foge, às vezes, de uma conversa extremamente necessária. Agora, se nós não crescemos nesse ambiente no nosso lar, irmão, nós vamos ensinar o quê para os outros? Estamos preocupados com o quê? Se nossos filhos não verem um ambiente assim. Se nós não amarmos os nossos filhos dessa maneira, com as dificuldades e com os dramas deles. E depois transportarmos isso à igreja cristã. Você veio de lugares, você tem dificuldades que eu não tenho. Eu tenho lutas que você não tem. Vou falar uma, por exemplo, aqui, que nós já falamos aqui em culto, eu posso falar. Há irmãos que vieram de igrejas tão abusivas que ele tem dificuldade de contribuir financeiramente. Nós passamos essa dificuldade aqui. Vou fazer o quê? Vou matar você? Não! Mas eu oro para que isso melhore no seu coração. Outro tem dificuldade com outra coisa. Qualquer questão de liderança, ele se sente mal, porque ele foi muito abusado de maneira de liderança. E nós temos que ter paciência uns com os outros. E amarmos uns aos outros. E orarmos uns pelos outros. E nos unirmos, irmão, para, como disse o apóstolo Paulo, para a glória de Deus. Que Deus enche o nosso coração de esperança, alegria e paz no Espírito Santo,
para que possamos transbordar de amor uns pelos outros, imitarmos a Cristo e glorificarmos a Deus. Seu amor pelo irmão glorifica o nome de Jesus Cristo. Pode fechar seus olhos e orar por isso?